O Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15. Todos acharam? O Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 7, em nome de Jesus, e você deixa a sua Bíblia aberta. Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes serão feito, concedido. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado por mais um dia nós estarmos aqui nesse ambiente para fazer aquilo que nós fomos chamados, Senhor. Meu Deus, ó Pai, te servir, meu Deus, ministrar, meu Deus, e te adorar. Deus, fala ao nosso coração de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz? Sente glorificando ao nome do Senhor. Queridos irmãos, 2026, culto de Santa Ceia. E nós sabemos que à medida que se aproxima a volta de Jesus, serão tempos em que se revelarão. A missionária Rayane, lendo Mateus capítulo 7, versículo 15, ela trouxe para nós ali um esclarecimento, como nós podemos nos prevenir dos falsos profetas. E ela vai dizer justamente que os falsos profetas serão reconhecidos pelos seus frutos. Jesus estava dizendo que não seria pelas vestes. Logo, nós não definimos quem são crentes ou não são pelas vestes, porque ele vai dizer justamente para os seus discípulos que eles virão vestidos de peles de camelos ou de ovelhas. Então eles virão disfarçados exteriormente, para fazer com que muitos possam acreditar. Mas ele vai dizer que nós podemos conhecer o verdadeiro e o falso pelos seus frutos, pela sua procedência, pelaquilo que eles estão dando, mostrando e revelando para as pessoas. Da mesma forma, nós podemos entender que nós podemos usar isso para os discípulos. Nós podemos entender que Jesus estava dizendo para os falsos profetas, os falsos adoradores de Deus. E nós podemos usar isso também para os falsos crentes, os falsos discípulos. Por quê? Porque ele disse que a base, o princípio, o fundamento de nós conhecermos alguém é por meio dos seus frutos. E nós estamos aqui no culto de Santa Ceia, um culto em que nós entendemos e que Jesus deixou essa ordenança, Jesus deixou essa visão, essa orientação, esse mandamento, como demonstração de fidelidade para com Ele. Fidelidade não para com o pastor, não para com o irmão, fidelidade para com Jesus. Então, quando nós entendemos que estamos vivendo um ano de visão, um ano em que nós vamos nos empenharmos para fazer com que a palavra de Jesus venha se cumprir na nossa vida, porque nós somos discípulos, nós vamos demonstrar através dos frutos, através das obras, através da conduta, através da forma como nós priorizamos, aplicamos e vivemos a nossa vida. Então, Jesus falou: vocês conhecerão uma árvore pelo seu fruto.
entendemos, irmãos, que a intenção de Deus é clara. Deus, quando nos escolheu, Ele vai dizer na sua palavra. Jesus vai dizer isso. O meu Pai escolheu vocês para que vocês venham dar frutos. Não foi vocês que nos escolheu, eu e meu Pai e o Espírito Santo, mas foi nós que escolhemos vocês para que vocês vão e dê fruto. Então veja que foi nesse pontapé inicial aqui da palavra introdutória que Deus está nos despertando, Deus está nos orientando para que você possa continuar dando fruto. E você que está dando fruto contrário daquilo que se deveria dar, você está revelando não para o pastor, não para o irmão, mas para Deus. Você não é aquilo que deveria ser. Isso é triste, irmão. Isso é triste. Por que é triste? Se você continuar lendo em Mateus capítulo 7, aonde ela leu o 15, você vai ouvir o próprio Jesus dizer isso no 24, versículo 24 de Mateus 7. O que é que Jesus diz? Portanto, não, desculpa que o vento tirou aqui. Jesus diz, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre. Então, o praticar da palavra é a demonstração do fruto. Porque Jesus estava dizendo, se nós olharmos aqui, onde a missionária leu o 21, depois que ela finaliza dizendo, o 20 diz, assim pelos seus frutos vocês conhecerão. Então quem pratica a palavra de Jesus é discípulo de Jesus. Então quando você olha alguém praticando a palavra de Jesus, porque ela é discípula de Jesus. Quando você vê a pessoa não praticando a palavra de Jesus, é porque ela não é discípula de Jesus. É eu que estou dizendo? É o próprio Jesus. Agora muitos vão dizer para você dessa forma, e Jesus antecipando, traz para essas pessoas essa clareza no 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então, alguém pode tentar enganar você, dizendo Senhor, ou cantando uma canção, ou fazendo uma demonstração religiosa, mas isso não é a evidência que aquela pessoa, ela é cristã, ela é discípula de Jesus, somente quando ela obedece a palavra de Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui no culto de Santa Ceia, o primeiro culto do ano, e Deus se alegra em ver você aqui, em ver você diante do memorial, daquilo que Ele disse, façam isso em memória de mim, como demonstração que você tem uma aliança comigo, como uma demonstração que você está firmado na rocha, como demonstração que você é fruto da videira verdadeira. Eu quero que você entenda porque é a promessa para a nossa vida. Vivermos o ano de visão é viver debaixo das bênçãos do Senhor. Viver o ano de visão é estar tendo a certeza que será um ano alegre, feliz, porque eu estou vivendo a vontade de Deus. Eu não serei levado pelo caos, eu não serei levado pela tempestade, eu não serei levado pelo vento, eu não serei levado pelas circunstâncias, porque eu não vivo uma vida de aparência, eu não vivo uma vida de manifestações externas,
mas sim ter o meu coração rendido à palavra de Deus. Por isso será um ano feliz, porque eu vou aplicar a minha vida para estar obedecendo a orientação de Deus. Agora nós vamos ver claramente que Jesus está trazendo uma promessa para nós. Se vocês permanecer em mim. Como nós vamos permanecer em Jesus? Nós vamos ler a partir do 1 e vamos entender. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Jesus está dizendo algo. Eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus está dizendo isso? Jesus está dizendo isso porque Israel foi uma videira infiel, falsa, entre aspas, porque não produziu segundo a espécie, segundo a vinha. E nós podemos ver que Deus, Ele trouxe sobre Israel consequências por não querer viver conforme aquilo que ela dizia ser, conforme a forma como Deus olhava para ela, para a vinha. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Isaías capítulo 5, nós vamos ver dessa forma na palavra do Senhor. Cantarei agora ao meu amado um cântico a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha na encosta de uma colina fértil. Ouça, ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu no meio dela uma torre de sentinela e também fez um lagar. Esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitante de Jerusalém, homem de Judá, julgue entre mim e a minha vinha. Que mais poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, porque só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Veja que Deus está dizendo para Israel que Israel é comparado como uma vinha que foi plantado em um ambiente fértil, aonde ele cuidou, aonde ele preparou o ambiente para poder extrair dessa vinha uvas boas, mas ela veio dar uvas azedas. A Bíblia diz que Jesus, quando estava na cruz, ele disse: eu tenho sede. Naquele momento de angústia, Jesus grita: eu tenho sede. E os soldados romanos pegam a esponja e coloca vinagre, e coloca na boca de Jesus. Veja, se nós olharmos esse cenário dos soldados fazendo isso, é a forma como muitos têm vivido. O Senhor está esperando uvas boas, pessoas produtivas, pessoas compromissadas, pessoas submissas, pessoas fiéis, pessoas, como foi cantado aqui, gratas. Mas o que Deus tem visto são pessoas que estão dando uvas azedas. Está escrito para nós que Israel viveu assim. Não quis viver a visão de Deus, não quis viver a vontade de Deus, não quis viver submisso à orientação de Deus. A Bíblia nos diz dessa forma para nós. Jeremias 17:13. O Senhor, a esperança de Israel. Todos aqueles que te deixaram serão envergonhados. Os que se apartam serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas viva. Então Jeremias estava dizendo: Israel, o Senhor é a esperança de vocês. Israel, só Deus pode fazer um milagre na vida de vocês. Só Deus pode manifestar algo que vocês jamais poderão imaginar.
mas vocês abandonaram o Senhor, deram uvas azedas. Vocês negligenciaram a orientação de Deus e se apartaram. O seu nome serão escritos na terra. Vocês serão abandonados pelo Senhor. Por quê? Quando nós chegamos em Isaías 1, versículo 4, está escrita a indignação do Senhor. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendentes de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Veja que ele tinha um olhar, o Senhor tinha um olhar para com Israel, que viesse dar uvas, que viesse dar fruto, que viesse produzir, que viesse ter uma vida compromissada à palavra de Deus, mas deixaram e não quis viver isso, não quis viver a vontade de Deus, abandonaram o Senhor. Então Deus chama isso de uvas azedas, sem utilidade para o propósito que ele tinha para com Israel. Agora Deus vai dizer que vem consequências na vida do povo. Veja, se você abrir lá onde nós estávamos, no capítulo 5, continuando aqui falar sobre Israel, no capítulo 5 de Isaías, sobre a vinha. Ele criou toda uma estrutura, todo um ambiente, protegeu, cercou, colocou ali tudo que era necessário para ter ali de Israel uma vida de gratidão, uma vida de adoração, uma vida de submissão, uma vida de compromisso e lealdade à sua palavra, os seus mandamentos. Mas Israel olhou a condição, olhou o momento, tudo estava sob o seu controle e fez o contrário, abandonou, rejeitou, deixou de viver a vida que Deus queria. E nós vamos ver a consequência disso para essa vinha que foi cuidado com tanto amor por Deus. Está escrito para nós no 5:5 de Isaías: Pois eu digo a vocês o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, proteção. Vai ficar um ambiente, vai ficar algo que todo mundo vai entrar, vai saquear, vai destruir. Ele vai tirar a cerca da vinha, não vai ter mais proteção. O Deus que não tosquenejava, o Deus que não piscava o olho sobre Israel, a menina dos seus olhos, o Deus que estava protegendo com suas asas, agora está dizendo: eu vou deixar vocês viverem uma vida completamente em perigo, de salteadores, de ladrões, de outras nações que virão e vão destruir vocês, porque eu derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que elas sejam pisoteadas. Veja que o povo agora sofrerão por negligenciar a expectativa de Deus. O povo aqui serão pisados, humilhados, seus filhos serão levados cativo, o povo perderão tudo aquilo que produziu por muito tempo. Por quê? Porque negligenciou em ser a vinha, em ser a uva que Deus desejava. E ele vai dizer mais: farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Irmão, nós estamos aqui mais uma vez com desejo de viver o ano da visão de Deus. Isso é para nós que estamos aqui e para aqueles que fazem parte desse ministério. Deus tem proteção para a nossa vida, Deus tem provisão para nós, Deus tem abundância de coisas para nós, mas também Ele tem uma expectativa. Ele tem uma expectativa que nós venhamos dar frutos segundo a espécie, que nós venhamos produzir conforme a vontade dEle, não conforme a nossa. Se nós produzirmos uva azeda, o Senhor se entristece, porque Ele tem nos dado tudo aquilo que é necessário, Ele tem nos protegido, Ele tem nos livrado, Ele tem nos dado condições para que possamos viver uma vida tranquila, mas nós escolhemos não obedecer os seus mandamentos, em comer e beber,
em trazer à memória o sacrifício de Cristo na cruz. Isso trará consequência não para a minha vida como pastor, não para a sua vida, mas para a vida daqueles que quis dar fruto errado, que quis ser azedo diante de Deus. Por isso continue dando fruto que agrada a Deus, continue sendo uma uva que traga alegria ao coração de Deus, porque haverá proteção em 2026 para você, haverá livramento para a tua vida em 2026, haverá cura. Deus trará tudo aquilo que é necessário para que você venha dar mais fruto. Deus fará na tua vida, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Nós temos um Deus que é bom, Ele faz tudo, porque Ele tem certeza que você vai fazer aquilo que agrada. Mas você quer fazer aquilo que agrada o seu coração, Deus entregará, assim como Ele entregou Israel. Os babilônios veio, saqueou, destruiu, levou tudo aquilo que eles conquistaram, porque não quis estar debaixo da palavra do Senhor, não quis estar debaixo da visão de Deus. A consequência veio, e o Senhor está dizendo que eu vou permitir que espinheiros cresçam. Lembra do preço que Adão e Eva sofreu? Vocês vão produzir em meio aos espinhos, vocês vão passar por coisas dolorosas. O espinho, irmão, dói, traz angústia. Agora nós estamos aqui olhando para o espinho que Cristo sofreu em nosso lugar. Estamos aqui olhando para esse suco de uva que Cristo derramou o sangue por nós. Estamos aqui olhando para esse pão que simboliza a carne. E Jesus trouxe um novo mandamento para dizer: eu agora sou a videira verdadeira. Eu agora, meu Pai, vou produzir. Meu Pai, eu vou produzir agora galhos. Israel produziu muitos filhos. Israel teve muitos filhos, produziu muitos galhos, mas deram uvas ruins. Agora, meu Pai, eu vou produzir. Eu sou a videira verdadeira. Crie expectativa, porque eu vou produzir muitos galhos, muitos ramos. Está dizendo para nós: todo ramo estando em mim, não dando fruto, Ele o corta. Versículo 2 de João, capítulo 15, onde nós estamos aqui entendendo a vontade de Deus. Ele começa dizendo no 1: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dando fruto, veja, que Ele está trazendo para a gente aqui um memorial, a lembrança que Israel lá atrás foi uma videira, mas não quis ser verdadeira, não quis produzir, não quis dar fruto conforme a vontade de Deus, galhos não quis produzir. E Ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. E todo ramo, quem é um ramo aqui, igreja? Quem é um ramo? Se Ele é a videira, quem é um ramo? O ramo somos nós. E Ele está dizendo: lá atrás o meu Pai corrigiu Israel porque não quis obedecer, porque não quis cumprir com a sua vontade, não quis andar na sua visão. Agora vocês estão em mim, vocês são ramos. E Ele está dizendo para aquele povo: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então nós entendemos que estamos vivendo um ano de visão, que Deus tem uma expectativa dizendo para nós: vocês são os meus ramos, o meu Pai vai cuidar de vocês, o meu Pai vai podar, vai tirar aquilo que vai impedir de vocês crescer e dar mais fruto. Portanto, viva desejando dar fruto, vivam desejando produzir, porque todo ramo que estando em mim não dando fruto, o meu Pai vai cortar. Não será o diabo, será o meu Pai, porque eu sou a videira verdadeira, eu produzo para a glória do meu Pai, e vocês também produzirão. Oh, aleluia! Jesus, Ele é claro na sua palavra. Quando aqueles que se aproximaram dEle
E ele disse: vocês terão que comer a minha carne, vocês terão que beber o meu sangue, para que vocês tenham uma aliança comigo, vocês terão que obedecer os meus mandamentos. A Bíblia nos diz que aqueles que estavam lá, aquela multidão, disse: duro é para nós essa palavra, duro é para nós esse sermão. E muitos voltaram, foram cortados, porque não quis estar debaixo da vontade de Deus, não queria produzir para Cristo, queria produzir para a sua glória, queria produzir para o seu prazer, queria produzir para a sua vontade. Mas Jesus falou: vão, discípulos, vocês também não vão com eles? Não, nós queremos que o Senhor venha nos podar, porque queremos dar mais fruto. Jesus não se importa com a multidão que vira as costas para Ele, quando entende que tem que ter uma vida de aliança, uma vida de submissão, uma vida de compromisso com a vontade dEle. Deus viu uma nação toda sendo levada cativa, sendo levada presa, humilhada. Deus viu aquela vinha, que Ele tanto cuidou, que Ele tanto protegeu com mão forte, sendo levado como escravo, amarrado para viver na Babilônia, porque não quis estar debaixo da vontade dEle. E Jesus traz para nós aqui a clareza: vocês serão galhos que produzirão conforme a espécie de vocês. Eu glorifiquei o meu Pai, eu fui verdadeiro, e vocês serão verdadeiros. Se vocês não forem verdadeiros, vocês serão podados, cortados, tirados da minha presença. Irmão, desejo de 2026 andar debaixo da visão de Deus. Eu quero produzir, Senhor. Eu quero produzir, Senhor. Eu quero produzir. Eu não quero saber quem está caindo da minha direita e da minha esquerda, querendo produzir para o mundo, para o trabalho, para o prazer, para as suas conquistas, para os seus projetos. Eu quero produzir conforme a tua vontade, porque eu serei protegido, eu terei provisão, eu terei o teu cuidado, eu terei tudo aquilo que é necessário para a minha vida, Jesus. Agora, como é que Ele vai nos limpar então? Ele vai dizer no 3: vocês já estão limpos. Quem estão limpos? Nós, que constantemente estamos em comunhão com Ele. No culto da palavra, estou lá sendo limpo. No conselho de crente, eu estou lá sendo limpo. Vocês já estão limpos, não pelos rituais, não pelo misticismo. Vocês estão limpos não por cantar um louvor que vocês gostam, mas não praticam a minha palavra. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. É a palavra que limpa. Se você não está sendo pessoas que estão ouvindo a palavra, você não está limpa. Jesus é a fonte que nos limpa através da sua palavra. Jesus é a fonte, irmão, da nossa vida espiritual. Ele não disse que A, que B, que C, é a sua palavra. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou para fortalecer aqueles que são aqueles que são ramos, aqueles que são galho. Pela minha palavra vocês estão sendo limpos para dar mais fruto, para andar mais em fidelidade, em comunhão, em submissão. Quando você abre a Bíblia, quando você prioriza ler a minha palavra, você está sendo limpa, seu coração está sendo limpo para viver a minha vontade, para dar fruto. E Ele vai dizer: a primeira vez, permanecer em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em... Então Jesus tem a clareza: quem não tem uma vida de comunhão não está produzindo nada, porque só pode produzir se tiver uma vida de comunhão, uma vida de compromisso, uma vida de submissão, uma vida de lealdade à vontade dEle. Quem não está em mim não está produzindo nada para o meu Pai. E esses que não estão produzindo, infelizmente o meu Pai vai vir e vai cortar. Meu Deus, tem de misericórdia, Senhor. Irmão, a palavra do Senhor já foi revelada. Não adianta nós queremos procurar profeta para abençoar a gente, porque a palavra já é abençoada. Como é que eu posso ser abençoado, irmão? Como é que eu posso ser abençoado em 2026, profeta? Eu não preciso dizer isso que eu vou te dizer, esse que eu estou vendo. Não, dê fruto para Deus,
Produza para Deus. Priorize o reino de Deus e a sua justiça em 2026. Que você vai viver as bênçãos do Senhor. Não precisa ficar procurando alguém para dizer: me revela como ser abençoado. A palavra revelada já está dizendo. Produza para o reino de Deus. Se permanecer em mim, eu permanecerei em você. Então, por que existem pessoas que estão atribuladas? Por que existem pessoas que estão angustiadas? Por que existem pessoas muitas vezes que estão depressivas? Por que existem pessoas que estão ansiosas? Por que estão pessoas com medo? Por que estão pessoas viciadas em jogos, em bebidas, em drogas, em tudo? Porque Jesus está dizendo: se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. Eu vou entrar na tua vida. E tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que é depressão, tudo aquilo que é ansiedade, tudo aquilo que é medo, tudo aquilo que é do diabo vai ter que bater em retirada, porque o meu reino entrará em você e você viverá a justiça, você viverá o amor, você viverá a prosperidade que Deus tem. Quando eu entro, as bênçãos de Deus entram na tua casa. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês. Jesus não permanece em uvas azedas. Jesus não permanece em galhos que não quer dar fruto. Jesus não permanece em pessoas que tratam as coisas dele com desdém. Jesus não permanece em pessoas que não andam em fidelidade às suas ordenanças. Se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, na rocha, eu vou permanecer na vida de vocês. Ele vai dizer o 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Você pode procurar um evangelho adulterado. Você pode procurar uma doutrina que satisfaça o teu coração. Você pode procurar uma religião para poder viver uma vida de alegria, de prazer no Espírito. Mas Jesus foi claro na sua palavra: vocês sem mim nada podeis fazer. A verdadeira alegria está em dar fruto para Jesus. A verdadeira alegria está em viver para adorar a Jesus. A verdadeira alegria está em quando eu sou motivado a ter condições financeiras, dinheiro, para poder pensar como eu posso levar as pessoas a amar mais Jesus, como eu posso mais ampliar a forma de fazer com que as pessoas conheçam Jesus. Você viverá as bênçãos de Deus, porque você quer dar fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira e vocês são ramos. Agora ele vai dizer mais uma vez no 6: se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanhará, e lança no fogo, e o queima. Eu quero que você entenda, irmão, você que vai estar nos assistindo, você que está aqui, que Jesus ele tem um olhar para a sua igreja. Ele não é movido pelo aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor. Ele não é movido pelos aqueles que faz sinais. Ele não é movido por coisas a qual nós acreditamos Deus está impactado comigo, porque eu fiz o povo pular, gritar Senhor, Senhor. Jesus, ele é claro nas suas palavras, porque existe um lugar, irmão, que é real, que é o lago de fogo, que é viver eternamente debaixo da ira do Cordeiro de Deus. E ele está sendo claro na sua palavra. Ele não está dando volta, ele está sendo claro e preciso. Se alguém não permanecer em mim, é filho de pastor? É alguém? Pois bem. É filho de missionária? É diácono? É apóstolo? É presbítero? É evangelista? É do manto? É do mistério? É eloquente? É do reteté? Não sei, eu estou sendo claro na minha palavra. Se não permanecer em mim, não adianta estar
na igreja e está vivendo o padrão do mundo. Não adianta estar na casa do Senhor querendo viver a forma do mundo. Permanecer em Jesus significa aplicar a sua palavra em todas as áreas da nossa vida, financeira, conjugal. Em todas as nossas áreas, nós temos que ter em mente: eu só posso permanecer em Jesus verdadeiramente se eu ouço a sua palavra e as pratico. Por quê? Porque esses que não vivem para aplicar a palavra de Jesus, mas só ouvem, certamente Jesus está dizendo, serão cortados, lançados à semelhança de um ramo, e serão jogados, apanhados e lançados ao fogo e serão queimados. Agora, onde nós iniciamos, nós vamos ver e ouvir a promessa dele mais uma vez, convidando a todos: se permanecer em mim e as minhas palavras permanecer em vocês, pedirão o que quiserem, eles serão feitos. Quantos entenderam, irmão? Não adianta viver uma vida externa, religiosa, porque Jesus sonda o coração, mente. Jesus não habita em um templo feito pela mão do homem. O olhar do Senhor está sobre toda a terra, para contemplar os ramos que dão fruto e os ramos que não querem dar fruto, para contemplar os ramos que dão uva doces e uvas azedas, e cada um vai receber conforme aquilo que está produzindo. Então Jesus está dizendo: meus filhos, permaneçam em mim, porque eu quero que minhas palavras, não rituais do Velho Testamento, que vocês vê, muitos querem fazer como uma demonstração de religiosidade, de obediência à minha palavra, mas a minha palavra é a verdade. A minha palavra é que vocês venham estar obediente àquilo que eu deixei ordenado. Se minha palavra estiver em vocês, faça em memória de mim. Vocês pedirão o que quiserem e serão feitos. Na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão e partiu e disse: esse é meu corpo, que será dilacerado, moído. E semelhantemente, depois de ter ceado, ele pegou o suco de uva e ele disse que era o seu sangue, o sangue da nova aliança. E todas as vezes que comer de beber, vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer isso? Eu quero que vocês façam isso em memória de mim. Por isso, nesse momento, irmão, você que está apto para participar da mesa do Senhor, aquilo que foi ordenado por Ele, quando você faz isso, você está dizendo para Ele: eu quero permanecer contigo até o fim. Aquele que permanece em mim e minhas palavras permanecem nele, eles vão pedirem qualquer coisa, eles serão dados em 2026. E uma das coisas que nós estamos pedindo em 2026 é que o Espírito Santo habite em nós. Por isso, você que está apto, se levante em nome de Jesus. Venham até a mesa.